Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Foi enterrado agora à tarde em Fernandópolis o corpo do comerciante que foi morto ontem durante uma tentativa de assalto. As imagens do circuito interno de segurança mostram 2 homens, mas a suspeita é que um terceiro estava do lado de fora do estabelecimento. Na edição de hoje, vamos trazer as últimas informações desse caso que chocou a região e ainda punição para banco que não cumprir a regra do tempo máximo que um cliente pode ficar na fila fica mais pesada. Lei que dobra a multa foi aprovada ontem durante a sessão da Câmara de Vereadores. Preço da gasolina cai em todo o país, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. E quem assistir ao filme Minha Mãe é uma Peça 2, na sessão de domingo, 8h30 da noite, vai ajudar a Casa da Criança. Os detalhes a gente traz agora. Já foram registrados este ano 76 casos de conjuntivite. A doença pode ser viral, bacteriana ou alérgica. Para prevenir-se, é necessário afastar as pessoas com conjuntivite viral dos ambientes coletivos, lavar as mãos e rosto com frequência com água e sabão, evitar coçar os olhos, usar lenços, toalhas e travesseiros individuais. Também é indicado não utilizar objetos de pessoas que estejam com a doença. Limpar frequentemente as superfícies que foram tocadas por elas, com álcool, sabão e água, também é importante. E ficar na fila ninguém gosta, não é verdade? Ainda mais a do banco. Só que agora, aqui em Votuporanga, deve melhorar um pouco mais essa situação. É que uma lei aprovada ontem na sessão da Câmara dos Vereadores promete punir com mais severidade aquela agência que deixar o cliente esperando por muito tempo, além daquele que é permitido. Assim que for publicada a lei, os bancos de Votuporanga que não cumprirem o tempo máximo que o cliente pode ficar na fila terá que pagar R$ 3.200 de multa. O projeto foi aprovado na sessão desta segunda-feira da Câmara de Vereadores. A iniciativa de Harry Catwinkle busca dar fim àquelas longas filas que os consumidores tiveram que se acostumar. Por muito tempo, nós sabemos que a maioria da população assalariada de Votuporanga tem 1h, 1h30 de almoço no máximo. Aí eu lhe digo, aquele trabalhador assalariado que entra às 8 horas da manhã e tem 1 hora de almoço, fica 1h30 na fila. Sabe o que acontece? Ele deixa de almoçar, ele deixa de descansar, ele fica estressado, ele não vê sua família e ainda quando chega atrasado no serviço toma a bronca do patrão. Nos dias úteis normais, o tempo máximo de fila é de até 20 minutos. Já nas vésperas ou em dia seguinte a feriado, data de vencimento de tributos ou data de pagamento de servidores públicos, esse tempo tolerável chega a 45 minutos. Nós estamos atendendo a toda a cidade, aos anseios de muitos que nos pedem socorro. Como ali, eu como um mero advogado, me procuraram e nós entramos com ações na justiça, sim. Nesta mesma sessão foram aprovados outros 5 projetos, o que libera R$ 822 mil para a Santa Casa de Votuporanga e para a campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti, R$ 3 milhões para a manutenção do ensino fundamental, aquisição de ônibus rural, reforma do complexo esportivo e implantação de academias. Também foi aprovado o título de cidadão votuporanguense ao professor doutor Luiz Fernando Pires Machado. Teve ainda a aprovação de leis complementares aos projetos aprovados na primeira sessão, que tratam sobre a atualização de 8% do salário dos servidores e também sobre a criação de cargos efetivos do magistério. Só lembrando que para denunciar o descumprimento do tempo máximo na fila do banco, o consumidor pode ligar no PROCON. O telefone é o 3422-8930. A sessão teve ainda polêmica e muitas colocações feitas pelos vereadores. Você vai conferir como foi essa segunda reunião daqui a pouco, às 7h30 da noite, quando a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. E depois de 3 altas semanais seguidas, o preço da gasolina nos postos caiu na semana encerrada no dia 28 de janeiro.
Segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio do litro da gasolina no país recuou de R$ 13,77 para R$ 3,76. Já o preço do etanol caiu pela primeira vez em 4 semanas, passando de R$ 2,93 o valor médio do litro para R$ 2,92. Aqui em Votuporanga, de acordo com o site preçodoscombustíveis.com.br, o litro da gasolina mais barato está R$ 3,69, o do etanol R$ 2,78. E em Nova Granada, ladrões tentaram, sem sucesso, estourar um caixa eletrônico. Lígia Ruiz traz os detalhes desta ocorrência e outras notícias no Região em 1 Minuto. Boa noite a todos. Uma tentativa de explosão a um caixa eletrônico na Praça Central de Nova Granada acabou dando errado hoje de madrugada. Segundo a polícia, os ladrões fugiram após disparar o alarme sem conseguir explodir o equipamento bancário, deixando no local uma dinamite. O grupo antibomba foi chamado para desarmar o explosivo. Morreu o idoso com Alzheimer achado ferido ontem de madrugada na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi. Ele saiu de casa sem a família perceber e acabou sendo atingido na rodovia por 2 tiros, que acertaram o braço e a perna esquerda do homem. A polícia não tem pista de quem teria cometido o crime. 9 bairros de Mirassol ficaram sem água durante todo o dia de hoje. Um trabalho de manutenção de emergência precisou ser feito na captação de água no Rio São José dos Dourados. Já em Nova Aliança, um vazamento de amoníaco assustou funcionários de um frigorífico. De acordo com a empresa, o vazamento foi pequeno, por isso não houve como medir a quantidade da substância perdida. O composto vazou em um abatedouro de aves domésticas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não teve feridos nem prejuízos registrados. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje e daqui a pouco eu volto. Até já, Lígia. E foi enterrado agora à tarde o corpo do comerciante de Fernandópolis, Célio Busato Júnior, que era dono de uma padaria da cidade. Ele foi morto ontem durante uma tentativa de assalto. Tudo aconteceu quando ele já estava fechando o estabelecimento e foi abordado por 2 homens que desceram de uma moto, supostamente. A polícia ainda não conseguiu identificar quem são esses homens que aparecem nas imagens gravadas pela câmera de segurança e suspeita ainda que um outro aguardava do lado de fora. O crime aconteceu por volta das 9 da noite nesta padaria, que fica no bairro Coester, em Fernandópolis. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram quando 2 homens, usando capacetes e armados, entram na padaria. No fundo do estabelecimento estavam um cliente que aparece nas imagens de camisa azul e o dono do local, Célio Busato dos Santos Júnior, de 52 anos, que aparece de branco. Célio estava com uma barra de ferro nas mãos porque se preparava para abaixar as portas da padaria. Quando viu um dos bandidos, se aproximou e, sem demonstrar nenhum tipo de reação, foi atingido no peito por um tiro. Os assaltantes fugiram sem levar nada. Há informações que pouco antes eles teriam tentado assaltar um outro estabelecimento nas imediações. Então a hipótese é latrocínio. Célio deixa a esposa e 2 filhos. As investigações continuam, A prefeitura decretou 3 dias de luto na cidade. Em Fernandópolis, olha só esse dado, de 2001 a 2016, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram registrados 50 casos de homicídio. E começam na quinta-feira as aulas gratuitas das novas turmas de hidroginástica. A atividade será promovida no Complexo Esportivo do bairro Chácara das Paineiras. São várias turmas com aulas de manhã, à tarde e à noite. Podem participar homens e mulheres com idade a partir de 18 anos. A hidroginástica ajuda na melhora da capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, além de promover resistência, força muscular e flexibilidade. E no próximo bloco vamos explicar para você como ajudar a Casa da Criança de uma maneira bem divertida. É assistindo a comédia Minha Mãe é uma Peça 2. E ainda tem as vagas de emprego para Votuporanga e região, em instantes. Voltamos com o TV Jornal e com uma pergunta. Você gosta de filme? Então temos uma sugestão bem interessante. Além de se divertir com o filme Minha Mãe é uma Peça 2, você poderá ajudar a Casa da Criança aqui de Votuporanga. É só comprar o ingresso da sessão das 8h30 da noite deste domingo.
Se no 1 ela já rendeu muitas risadas, imagina a Dona Hermínia na continuação do filme Minha Mãe é uma Peça. Chega! Sai da minha cozinha! Que isso, mãe? Muito doido esse papo! O filme já é um dos mais vistos no Brasil de toda a história do cinema. E aqui em Votuporanga, no próximo domingo, uma sessão será exclusivamente para ajudar a Casa da Criança. 100% do que for vendido para a sessão das 8h30 da noite será destinado para a entidade. A quarta maior bilheteria, certo, de todos os tempos da história do cinema brasileiro, que vamos começar por esse, né? Eu acho até que é pouco, sabe, a gente fazer isso aí. É uma parte, é uma coisinha que a gente pode, é um grãozinho aqui, um grãozinho, porque isso, só isso não vai fazer uma diferença total. A Casa da Criança atende atualmente 60 crianças e tem o papel fundamental de formar futuros cidadãos. Sem pagar nada, quem fica aqui participa de diversas atividades educativas. Hoje, as crianças já têm aulas de judô, de capoeira, de dança, de música, de futebol, e aí fora as atividades socioesportivas. Então, nós temos as atividades sociais, de integração, de relacionamento, de respeito, de cidadania, né? Então, isso tudo muito integrado, tudo isso, mas nós temos oficinas específicas e também nós temos as atividades de acompanhamento pedagógico. Por isso, a verba destinada desta sessão do filme é tão importante para a entidade, que tem um déficit mensal em torno de R$ 4.000. Essa campanha nos ajuda muito a melhorar a receita mensal da instituição, para que a gente possa garantir as atividades que hoje nós já realizamos e poder pensar em novas atividades que nós queremos também implementar durante o ano. Realmente não dá para perder o filme, né? Então, só lembrando que para ajudar a entidade, basta comprar o ingresso da sessão das 8h30 da noite de domingo, 5 de fevereiro. Ele está sendo vendido no restaurante Garfos e também na loja 775 por R$ 20. E a chuva em Rio Preto, agora à tarde, alagou algumas ruas da cidade. De acordo com o Jornal Diário da região, foram 30 minutos de chuva e o suficiente para deixar a rua Pedro Amaral no cruzamento com a Avenida Badibacite, como a gente vê aí nas imagens. Na Avenida Murchi Johnson, uma das principais da cidade, a força da água foi mais forte e o córrego Aterradinho, que passa no canteiro central, transbordou. Aqui em Votuporanga também tem chovido bastante nos últimos dias, mas ainda não causou nenhum estrago como esses aí em Rio Preto. E esse tempo deve continuar assim, tanto aqui em Votuporanga quanto em Rio Preto. Nesta terça-feira, o ar úmido e quente mantém um tempo instável em grande parte do estado de São Paulo e a formação de áreas de instabilidade provocam chuvas com trovoadas isoladas. Na capital, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e com chuva a qualquer hora. A máxima é de 27 e a mínima de 19 graus. Em Rio Preto, o dia deve ficar parcialmente nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros vão de 23 a 30 graus. Já aqui em Votuporanga, o tempo não muda muito em relação aos outros dias. O sol também aparece entre muitas nuvens durante o dia e a chuva volta a aparecer a qualquer hora. A máxima é de 31 e a mínima de 22 graus. Uma boa noite e até amanhã. E nesta terça-feira foi a vez dos alunos do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental do Colégio Unifev de ter uma aula diferente. A atividade foi preparada pela escola para promover a integração entre os alunos e também para falar sobre temas importantes para o dia a dia de cada pessoa. No segundo dia de aula, os alunos foram convidados a participar de uma atividade diferente. Que tal começar o ano letivo conhecendo um novo amigo de sala e entendendo que a diversidade é importante e deve ser respeitada? A aula inaugural foi promovida com todas as turmas do Colégio Unifev, que começou o ano nesta segunda-feira. A atividade é desenvolvida pela docente da Unifev, Thalita Pereira, e também pela psicóloga do colégio, Giliane Pereira. Além da escola estar com uma nova estrutura e a partir deste ano ter educação infantil, os alunos do ensino médio também estão com novidades. O Colégio Unifev irá utilizar ainda mais a inserção de ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Fábrica de Móveis contrata costureira e cortadeira. Os interessados podem enviar o currículo para comercial@modale.com.br ou entregar no endereço Avenida Joaquim Ferreira da Costa, número 628, bairro 5º Distrito. Restaurante contrata cozinheira.
É necessário que a candidata tenha disponibilidade de horário aos domingos. Os currículos podem ser entregues em Rua Mato Grosso, número 3.341. Colégio contrata professor de informática. É necessário que o candidato atue com Linux ou AutoCAD. Os interessados devem mandar seus currículos para currículos@coligocomercial-votu.com.br. Há vagas para assistente de legalização. É necessário que o candidato tenha ensino superior em Direito, domínio em Informática e carteira de habilitação. Os interessados podem enviar o currículo para unirh@unirh.com.br. E ainda falando de emprego, de acordo com o IBGE, no Brasil já são 12,3 milhões de desempregados. Esta é a maior taxa registrada desde 2012. Com o aumento do desemprego, a categoria dos trabalhadores por conta própria ultrapassou 22 milhões de pessoas. O mesmo levantamento mostrou que em 2016, a taxa média de desemprego ficou em 11,5%, depois de atingir 8,5% em 2015. Também revelou que muita gente já percebeu que o rendimento médio caiu. Foi de R$ 2.076 uma média aí de 2015 para R$ 2.029 no ano passado. E a seguir tem informações para você que vai usar a nota do Enem para tentar uma bolsa do ProUni, o programa Universidade para Todos. E ainda vamos falar de esporte. Já já. E se você está pensando em tentar uma bolsa do ProUni, o programa Universidade para Todos, atenção, porque as inscrições foram abertas hoje e serão encerradas na sexta-feira já. Serão oferecidas mais de 214 mil bolsas de estudos em todo o país. Podem concorrer os estudantes que não tenham diploma de curso superior e tenham alcançado o mínimo de 450 pontos no Enem. É preciso ter cursado o ensino médio em escola pública ou na condição de bolsista integral na rede particular. Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública. Para conseguir bolsa integral, é preciso comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para parcial, a renda não pode ultrapassar os 3 salários mínimos por pessoa. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 6 de fevereiro e o da segunda no dia 20. Boa sorte para quem for tentar. E a Unifev, além de também ter bolsas do ProUni, está com uma novidade este ano, que é a bolsa reembolsável de até 50% sem juros. Enquanto estuda, o aluno paga apenas metade do curso e a outra parte ele paga só depois que se formar. Essa alternativa é válida para todos os cursos da instituição, exceto medicina. Para saber mais do programa Mútuo Educacional, é só acessar unifev.edu.br. A Academia Unifev está com inscrições abertas. Para se inscrever, basta procurar a Central de Relacionamento do Campus Centro e realizar a matrícula. As vagas são limitadas, viu? Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. O valor do investimento é de R$ 27,00 e de R$ 20 mensais para aulas de musculação e zumba, respectivamente. O Núcleo de Vivências Corporais, coordenado pelo curso de Educação Física, pode ser utilizado por alunos e colaboradores do Centro Universitário de Votuporanga e também por toda a comunidade. E quem vai falar agora com a gente sobre esporte é o estudante de jornalismo e blogueiro esportivo Jefferson Camargo no Futeblog. Olá, Jefferson. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, terça-feira, a gente começa falando do Clube Atlético Votuporanguense. O time fez um treino de posicionamento e crioterapia. Ah, mas o que é crioterapia? É aquele tratamento que os jogadores fazem com gelo, imersão em gelo, para tratar lesão, para relaxamento muscular. Fizeram esse treinamento e o time já viajou para São Caetano do Sul, onde enfrenta amanhã o time da casa, e provavelmente o Ito Rock deve fazer algumas mudanças no time. O treinador que sinalizou com algumas mudanças, pode ser que amanhã o Votuporanguense entre com um outro time em campo. A gente espera que entre bem e que saia com a vitória de São Caetano. Lembrando que
A Votuporanguense perdeu o primeiro jogo para o Água Santa, então precisa vencer, precisa da recuperação. A gente agora fala do mercado da bola nessa terça-feira, bastante agitado, principalmente para os lados do Corinthians, e aleluia! Aleluia, porque o Jadson, enfim, entrou num acordo com a diretoria do Corinthians. Jadson está de volta, firmou um contrato de 2 anos e volta a vestir a camisa alvinegra para a alegria e salvação de toda a torcida corintiana. Outra boa notícia é que o Christian, volante, pode ser negociado com o futebol turco, lembrando que a janela internacional de transferências termina hoje, então todos os corintianos aí rezando para que o Christian feche negócio com a Turquia. Quem está feliz também é a torcida do São Paulo que pode ter a volta por empréstimo do Hernanes, aquele mesmo que está na Juventus da Itália. O jogador mesmo ligou para a diretoria de São Paulo, meio que se oferecendo para a diretoria tricolor. Esse é um negócio que interessa para as 3 partes, eu acho um ótimo negócio para a equipe do São Paulo e também para a Juventus de Turim. Espera-se o desfecho dessa transação também, tá certo? Por hoje é só, amanhã eu tô de volta com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Para rever as reportagens desta edição do TV O Jornal, é só acessar o nosso site, que é o tvunifev.com.br, ou entrar na nossa página, que é facebook.com/tvunifev. TV O Jornal volta amanhã em primeira edição ao 12:30. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã.